Salve rapaziada, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Fabão. Dessa vez análise palpites da PFL Charlotte. Brown Battle contra Dalton Rosta na luta principal do evento, que acontece dia 7 de agosto agora, nessa sexta-feira, um dia antes do UFC. Vamos que vamos, evento acontece em Charlotte, na Carolina do Norte, 13 lutas aí pra gente comentar. Rapaziada, dois recados. Primeiro, a gente gabaritou o último card da PFL, então a expectativa é muito boa aqui pra esse card, fechou? Segundo recado, além de você pedir pra você deixar seu like e se inscrever no canal, nosso porradão do card, que é a melhor múltipla que a gente faz do evento, já está feito, tá? Tá aqui na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado. Vamos que vamos. Rapaziada, a gente abre o card aqui com Trey Warriors contra Trucon Carson. O Trucon Carson é um cara que eu tava ali tentando achar algum material dele na internet, tive alguma certa dificuldade. É um cara que até 3 anos atrás estava lutando o Bare Knuckle, que é o boxe em luvas, não estava totalmente dedicado ao MMA profissional. Muito evento regional aqui, Fight for It, né? Samurai MMA, esse evento aqui que honestamente eu nem conheço, então fica um pouco difícil da gente confiar num atleta que a gente não tem tanta informação, né? Já o Trey Warriors, né, minimamente a gente conhece ele, porque é um ex-UFC, 11 lutas de MMA, a principal vantagem dele, né, característica, 1,96 m de altura, muito alto, ele que luta na categoria até 77 kg, tá? Vamos pegar as últimas 5 lutas dele aqui. Ele perde no Contender Series pro Gabriel Bonfim, que é atualmente um top 10 no ranking, né, do 77, ganha o cinturão da LFA, né, contra o Jalen Fuller aqui. E aí no UFC, cara, ele fez 3 lutas e 2 vitórias. Inclusive ganhou um prêmio de luta da noite aqui. Ele ganhou do Josh Kinley e do Billy Ray Goff. E acabou perdendo pro Sam Peterson, né, cara? O Sam Peterson que vem até de vitória contra o Ponzinibbio aí na última luta. Cara, mas assim, eu não vi o Trey Warriors saindo do UFC por maus resultados, né? Inclusive ele não foi dispensado. Ele não teve o seu contrato renovado. Então eu não acho que ele... tá numa fase ruim da carreira, vamos dizer assim, entendeu? Pra mim ele enfrentou adversários do mais alto nível, um cara muito bom de distância, né? Fato de 1,96 m, não é aquele cara totalmente lango assim, né? Mas, cara, eu vejo a vitória dele, eu acho que o valor aqui é a vitória dele, né? Como eu disse, é uma luta difícil, porque a gente não tem tanta informação assim do seu adversário, mas o fato é que o Trey Warriors, né, cara, é um ex-UFC, um cara que saiu do UFC com cartel positivo, então eu acho que o valor é a vitória dele aqui, sendo bem simplório, tá? Próxima luta, Maxwell Janton Nana contra Eduardo Neves. Luta de peso pesado. Inclusive, rapaziada, esse card tem muita luta de peso pesado, tá? A gente vai aí diagnosticar tudo. Vamos que vamos. Maxwell Janton Nana, camaronês, 10 lutas de MMA, 35 anos de idade. Um cara que majoritariamente ganha suas lutas via nocaute, tem a mão pesada. Vem de uma boa performance na última luta em maio desse ano, ganhando do Carl Williams, tá? Antes disso, lutava ali os eventos da PFL ali regionais. Cara, é um cara que é um trocador, tá? O jogo dele é de striker. Ele enfrenta o Eduardo Neves Bebezão, que é um cara striker também, então muito possivelmente essa luta vai se dar na trocação. Eduardo Neves Bebezão, 26 anos de idade, né? Treina ali na CM System, né? Que chama o Marcelo, junto ali com o Vitor Petrino e tal. 1,99 m de envergadura, uma envergadura boa. Cara, eu gosto do Bebezão aqui, cara. Eu acho ele rápido, né? Não é aquele peso pesado lento, entendeu? Vai estar estreando na PFL, né? O Maxwell Janton Nana é mais experiente. Então, assim, o Eduardo Neves é 9 anos mais jovem, né, do que o Nana. Então, cara, o que pega pra mim, o Eduardo Neves tá como azarão, tá? É a velocidade. Então, acho que o Eduardo Neves pode sim trazer um elemento novo, trazer mais intensidade. Pode ser que o gás seja o diferencial aqui. Eu acho que colocar o Eduardo Neves como uma boa opção de zebra é válido de se considerar, nem que seja pra minha unidade colocar no bingo. Mas é uma luta difícil, né, ainda mais com um estreante. Agora, tem um palpite que é o melhor dessa luta, tá? Eu consideraria o Eduardo Neves Bebezão uma boa opção de zebra. Pra mim, o melhor palpite dessa luta é ela não chegar até o fim. Por que eu tô falando isso? Rapaziada, o Eduardo Neves, o Bebezão, aqui ó, ele tem 0 lutas indo para a decisão, tá? 12 vezes ele entrou no octógono, 12 vezes esse palpite foi 100% eficaz em todas as vezes, ganhando ou perdendo. Ele nunca chegou até a decisão. Então é um cara que vai pro tudo ou nada. Então pra gente, né, que opera, é muito bom essa estatística. Então eu queria me valer disso, beleza? Então, 2 cenários para essa luta. Melhor palpite seria a luta não chegar até o fim. E uma segunda operação seria o Eduardo Neves, o Bebezão, como uma boa opção de zebra aí, principalmente que ele é um peso pesado mais jovem, né? Ele é um cara, inclusive, tá, galera? Só pra dar essa ênfase aqui, que ele quase entrou no UFC 2 vezes. Ele perde pro Mickey Parkin aqui no Contender em 2022, que hoje integra o plantel do UFC. E no Contender de 2023 ele acabou perdendo pro Jonathan Diniz, né, pro Johnny Tai, né? Então ele acabou não conseguindo ingressar no UFC, perdeu nas 2 vezes que tentou entrar no maior evento do mundo. Mas ele é um cara jovem ainda, tem 26 anos, agora assinou com a PFL, tem muita estrada ainda pela frente. Mas destaco, tá, rapaziada? Só para comentar do Contender aqui, vai começar o Contender, né, edição de 2026 agora, dia 12 de agosto, teremos cobertura completa, vídeo, análise, tudo completinho.
Quem acompanha o Contender de mais tempo aqui no canal sabe que é um evento espetacular, que a gente tem um desempenho muito bom, né? Então vamos pra cima, só para dar esse recado aí que o Contender vai rolar. Começa dia 12 de agosto, já anota aí na sua agenda, teremos vídeo de análise aqui no canal, fechou? Então para concluir aqui, a luta não chegará até o fim e uma possível zebra no Eduardo Neves, tá? Rapaziada, essa próxima luta, o Wilson Lopshire contra Jonathan Martin, eu vou ficar de fora, tá? Não achei nada assim dos dois relevante assim pra gente acreditar em alguma coisa, então eu vou me abster de comentar essa luta, tá? Próximo confronto, Bruno Capelosa contra Valentin Moldavsky. Vocês lembram que eu falei que tinha muita luta de peso pesado, né? Essa é a segunda. Pô, vamos falar do Moldavsky. Moldavsky é um peso pesado muito bom, né? Muito sólido, acho que essa é a palavra que define ele. Ele é um cara que lutou 3 vezes no ano de 2025, então tá num ritmo muito bom, entendeu? Ele teve uma infelicidade ali no GP dos pesados da PFL do ano passado, isso porque ele teve um incidente contra o Romanov, que ele meio que acertou o bago ali do Romanov, aí a luta foi convertida no contest, e aí meio que o Moldavsky não avançou no GP da PFL por causa disso. Mas foi uma luta, cara, que assim, quem assistiu lembra, né, cara? O Moldavsky estava melhor na luta, entendeu? Então foi um pouco complicado. Mas o fato é que o Moldavsky é muito bom, né? A principal característica dele é que ele é bom de trocação, mas tem uma boa capacidade de variar o nível, de botar para baixo, segurar o adversário no clinch. Então eu gosto muito do lutador Valentin Moldavsky, que eu honestamente já peguei muito green com ele. Ele enfrenta o Capelosa, né, com seus 37 anos de idade. O Capelosa é o quê? Muito bom de porrada, né? O striking dele é realmente muito diferenciado, né? São 14 vitórias por nocaute na carreira. O problema desse casamento aqui é o seguinte, vou citar 2 pontos, tá? Como eu disse, o Moldavsky ele lutou 3 vezes no ano de 2025, né? E era para ter lutado mais, né? Se levar em consideração o GP da PFL ali. O Capelosa lutou somente uma vez no ano de 2025 e foi num evento chamado Falcon MMA, um evento aqui no Brasil, que honestamente o Tapology nem reconhece como um recorde elegível, ok? Então, assim, o Valentin Moldavsky, o que pesa a favor dele aqui é o ritmo, né? O dia lutou 3 vezes, além da qualidade dos eventos dos adversários que ele tem enfrentado. Além disso, rapaziada, o casamento eu acho que beneficia o Moldavsky. Como eu disse, o Capelosa é um cara que depende muito da trocação, né? O grappling dele ele já foi finalizado 3 vezes, não tem nenhuma vitória via finalização. O Moldavsky já é um cara que eu vejo ele sendo mais completo. Então o Capelosa depende muito de achar a distância e tentar conectar sua mão. E o Moldavsky é um cara que já tem mais recursos, dá pra trocar, dá pra derrubar, dá pra ficar no clinch, entendeu? Então acho que é um casamento que beneficia o Valentin Moldavsky. Claro, luta de peso pesado, se a mão entrar vai cair, mas de credencial pra luta eu iria com o Valentin Moldavsky, beleza? Próxima luta, Leandro Ward contra Michael Boylan. Rapaziada, essa luta eu vou ficar de fora, tá? Michael Boylan, por exemplo, aqui 6 lutas de MMA, vai estar estreando no evento, pouco material na internet, e o que tem também é contra cara que, pô, tinha pouca luta. Então, eu prefiro ficar de fora dessa luta, beleza? Vamos que vamos. Rapaziada, lembrando que o nosso porradão do kart está aqui na descrição ou nos comentários do vídeo, tá? No primeiro comentário fixado. E todos esses palpites aqui que eu tô falando pra vocês. Método de rounds, quem que vai ganhar? Vai ter o UFC agora, vai ter essa PFL. Tudo você consegue fazer através da Bateu Bet, tá? Todas as operações você consegue fazer lá. E qual que é o diferencial da Bateu? Operações ao vivo, tá? Enquanto a luta tá rolando, você consegue operar saque e depósito via Pix, tanto para sacar, tanto para depositar. Então não tem problema, não tem burocracia, fechou? Inclusive o porradão do card, nossa melhor múltipla desse evento, está aqui na descrição dos comentários, é através da Bateu. Então não deixe de criar sua conta, melhores informações na descrição ou através dos comentários, tá? Próxima luta, Shane Bowers contra Loredana, luta feminina. Olha, rapaziada, essa luta é o seguinte. Uma luta um pouco difícil, porque ambas vêm de derrotas. A Loredana, campeã do Jungle Fight. Ela estreia na PFL vencendo, né? Mas depois ela perde pra Alice Carmouche e pra Tatiana Postanakova, né? Inclusive Postanakova que a gente pegou o green no último card da PFL, né? Cara, é o seguinte. Essa luta deve se dar no chão, né? Ambas têm um jiu-jitsu bom. A maioria das vitórias dela, inclusive de MMA, de ambas, né? São via finalização. Uma luta muito 50-50, tá, rapaziada? A real é essa. Eu acho que a única coisa que eu consideraria aqui é o overrounds, tá? Muito difícil, realmente, da gente ter uma leitura de quem vence. Essa tá bem complicada. Essa eu iria no método de rounds, tá, rapaziada? Método de rounds aqui eu acredito que é o que tem valor nessa luta. Então, luta chegar até a decisão, ou quem é mais conservador pode pegar o mais 1,5. É o que eu tenho pra falar dessa luta, beleza? Essa próxima luta, Chaden Lealoha contra Robbie Ring, vou ficar de fora também, tá, rapaziada? Esse card tem 13 lutas. Eu não vou falar de 3, tá? Eu não vou falar do Lopshire e do Jonathan Martin, do Moylan e do Leandro Ward, e do Chaden Lealoha e do Robbie Ring. São as 3 lutas que eu escolhi me abster. Agora todo o resto nós vamos fazer análise, tá? Próxima luta, Denis Goltsov contra Razan Meziev. Lembra que eu tinha falado que tem muita luta de peso pesado? Essa é mais uma. Rapaziada, o Meziev é um cara muito interessante, meu irmão, porque o cara tá invicto de MMA, sendo peso pesado, 14-0. Um pouco difícil isso acontecer, tá? Cara que, pô, tem muitas vitórias no nocaute, muita vitória por finalização.
lutou vários eventos, cara. Pô, tem evento pra caramba. Lutou Rising. Caralho, lutou o eventos da China aqui, que a gente não tem nem ideia de onde que é, quem que é. Então, assim, fica um pouco difícil da gente também ter informação dele, sabe? Uma coisa que eu achei bem interessante dele, ele já perdeu pro Ankalaev no MMA amador, inclusive a única derrota dele. Ele teve algumas lutas canceladas aqui contra o Renier DRD, contra o Almacy, contra o Ivan Nesla, que são caras que hoje estão no UFC. Então, cara, eu tive muita dificuldade de achar material do Meziev aqui, tá? Porém, o Goltsov, ele é um cara sólido, tudo mais, só que ele já tá com seus 36 anos e ele não tá num bom momento da carreira. Eu vou falar isso por quê? Ele ganha aqui o GP da PFL em 2024, né? Naquela época que o GP valia $1 milhão de premiação. Aí desde então ele perdeu pro Corey Anderson. Não lutou ainda esse ano, tá sem ritmo total. E cara, tá convivendo com algumas lesões aí. Tanto que ele teve algumas lutas canceladas aqui. Inclusive essa contra o Meziev era pra ter rolado em julho, né? Aí adiaram pra agosto. Cara, eu vou te falar. O Goltsov, a última luta, eu senti que ele lutou bem abaixo. Eu não sei se ele tá lesionado, o que aconteceu. Enfim, não desempenhou bem. O Meziev é um cara 14-0 que tá num ritmo bom. E assim, sabe aquela parada de você trazer um elemento novo? Então, eu vou tentar levar em consideração isso. Eu vou tentar ir na zebra nessa luta, no Razan Meziev. Como eu disse, não tem tanta informação dele assim, mas o que tem, se ele conseguir botar o Goltsov pra baixo, ele tem chance de ganhar, cara. Essa é a minha leitura. É uma boa luta pra ficar no ao vivo também, tá? O Goltsov, se essa luta ficar em pé, eu acho que ele ganha, mas se o Meziev botar pra baixo, ele consegue colocar uma finalização, tá? Essa é a minha expectativa. Então é uma luta difícil, luta de peso pesado, mas eu vou na zebra nessa, cara. Eu vou no Razan Meziev aí pra tentar botar pra baixo como uma boa opção de zebra. Fechou, rapaziada? Luta dificílima. Próxima luta, Josh French contra Johnny Gregory, rapaziada. Essa luta, Brasil contra Estados Unidos. O Josh French é um ex-UFC, muita gente conhece. Bota bem pra baixo, né? Tem um jiu-jitsu bom. Mas sei lá, cara, assim, desde que ele foi dispensado do UFC, ele estreia ganhando na PFL. Aí, pô, faz luta de Barry Nuke, tá lutando boxe sem luvas. O Johnny Gregory, né? O brasileiro. Ele na PFL tá 1/1, uma vitória e uma derrota. Mas assim, o que pega do Josh French pra mim o cara tem experiência do UFC e ele é um cara que ele é bom, no sentido de, tipo assim, ele é um cara alto pra categoria, tem 1,93 m, a trocação dele não é a melhor do mundo, mas não é a pior também. Tem uma boa capacidade de botar pra baixo, eu acho que ele é mais lutador. Vem do melhor evento, enfrentou já adversários mais difíceis, é um cara que fez 6 lutas no UFC. Então assim, é uma luta difícil, mas eu acho que no final o Josh French faz o suficiente pra ganhar aqui, entendeu? Então eu acho que eu iria com a vitória do Josh French, mas destacando com a luta, sei lá, entendeu? É isso. Não é uma luta tão empolgante assim. Então eu iria com a vitória do Josh French. Fechou? Próximo confronto, Lewis McGrillen contra Brandon Lewis. É mais uma luta estranha da PFL essa. Por que eu vou falar? Por que eu digo que é uma luta estranha, cara? Pera aí que o Tapology deu uma bugada. Cara, o Lewis McGrillen, ele lutou dia 18 de julho, né? E essa luta é dia 7 de agosto. Cara, não é nem 30 dias, tá ligado? Não é nem um mês, assim. Então já tá lutando. Eu não gostei da última performance do McGrillen. Ele perdeu pro Mulisha. Isso que o Mulisha pegou a luta em cima da hora e deu um pau nele, entendeu? Mas assim, eu acho que ele tá querendo recuperar, né? Essa luta não caiu, essa luta foi casada. Isso que foi bem estranho, assim. Agora, eu não acho que dá pro Brandon Lewis, tá? Eu assisti algumas lutas desse cara. Eu não acho que o casamento o beneficie sob nenhuma circunstância. Então, eu iria com a vitória do Lewis McGrillen por nocaute. Essa eu acho que só tem um caminho mesmo, não tem muito o que falar. É bem mais. Tem uma diferença, tem um gap aí. Então eu iria com a vitória do Lewis McGrillen. E se fosse colocar um método, seria por nocaute. É o que eu tenho pra falar. Não tem muito o que falar mais, eu não sei isso. A verdade é essa. Fechou? Então, rapaziada, vamos seguir o vídeo aqui. Josh Silveira, o Coninha contra o Aaron Jeffrey. Essa luta, chance de ir pra decisão enorme. São até dois caras que lutam em estilo parecido. Ó, vou pegar aqui as últimas lutas do Coninha, tá? As últimas 5 lutas aqui foi pra decisão. Tá? As últimas 5 lutas. O Aaron Jeffrey, vou pegar aqui as lutas dele. Aqui, ó, as últimas 5. As últimas 5 foi pra decisão também. Então, assim, os dois são um mister decisão. Os dois, tá? Traz esse elemento na luta. Por que eu acho que essa luta vai pra decisão? Cara, eles lutam até em estilo parecido, velho. Eles são aqueles caras que gostam de controlar a distância, aí fica mandando jab, fica mandando chute pra conferir ali, a luta vai passando, aí pá, vai pro clinch, aí fica inversão. Sei lá, são dois caras que lutam de estilo parecido. Eu acho o Coninha mais sólido. Acho que ele é mais forte fisicamente. O clinch dele eu acho que é melhor do que o do Aaron Jeffrey. Então são dois cenários que eu iria pra essa luta. A luta pra decisão, com certeza.
Tanto o Coninha como o Aaron Jeffrey, as últimas 5 lutas dele chegaram até decisão, é uma estatística favorável, mas eu acho o Coninha mais lutador, tá? De maneira geral, eu gosto da vitória do Coninha aqui, nem que seja pra meia unidade. Eu acho que não vai ser uma luta burocrática, não vai ser uma luta empolgante, mas é isso, tá? 2 cenários aí pra essa luta, ir pra decisão ou mais um meio round, né? Quiser ser mais conservador, e eu iria com a vitória do Coninha. Essa luta não tem muito que a gente falar, cara, de verdade. Se você for até analisar, assim, ver os últimos lutas assim do Coninha e do Jeffrey, eles lutam estilo muito parecido, cara. Muito parecido. Brigam pela distância, muita inversão, fica ali no clinch pra caramba. Então, os 2 cenários são esses, beleza? Próxima luta, lembrando, não esquece de entrar no nosso grupo gratuito de MMA do Fabão, rapaziada. Rapaziada, a gente vai entrar numa sequência agora absurda de contender, de PFL, de UFC. Vai ter o 330 agora semana que vem. Yangel contra Makachev. Para receber todos os meus melhores bilhetes gratuitamente. Grupo gratuito de MMA, tá na descrição dos comentários, fechou? Não esquece. Lembrando que tem também o nosso grupo pago, que é o grupo VIP. Grupo VIP você vai receber todos os melhores palpites que eu mesmo faço, analisados, com o link, o bilhete pronto, de todos os maiores eventos, operações ao vivo, tá, rapaziada? É pra você que não tem tempo de ficar analisando, não tem saco. Pô, só quer pegar a parada pronta ali, o link, o bilhete pronto, entendeu? O link do grupo VIP pra você adquirir está na descrição ou nos comentários, fechou? Simeon Powell contra Yago Shmuradov. Essa luta é um confronto assim de... Muito possivelmente essa luta vai se dar na trocação. Ambos são strikers. E assim, cara, é um confronto de estilos, porque o Yago Shmuradov é um striker tecnicamente absurdo. São 14 vitórias por nocaute, inclusive. Só que o Simeon Powell é uma aberração genética, né? Porque o Simeon Powell tem 1,96 m, o Yago Shmuradov tem 1,80 m. Então são 16 centímetros a mais. A envergadura do Yago Shmuradov é 1,83. A envergadura do Simeon Powell é 2,16. Então é mais de 30 centímetros a mais de envergadura. Então é difícil, né, cara? Porque fisicamente o Simeon Powell é bem superior ao Shmuradov. Em contrapartida, o Yago Shmuradov é bem mais técnico que o Powell e mais experiente. Tem um dobro de luta de MMA profissional do que o Powell. Eu iria com a vitória do Yago Shmuradov, mas em meia unidade, tá? Eu acho que é uma luta que pode ser perigosa. Quem assistiu a última luta do Yago Shmuradov contra o Tyson Pedro, o Yago Shmuradov quase foi nocauteado, levou uma bomba, que foi um knockdown insano, que ele quase caiu. Então, se a mão do Powell pegar, pode ser difícil. O Powell fisicamente é melhor, mais rápido. Mas eu vou na técnica do Yago Shmuradov aqui. Eu acho que ele consegue encurtar, sair do raio de ação do Powell, né? Ficar naquele jogo de distância, que o Powell vai ficar marcando ele, marcando o jab, não deixando o Yago Shmuradov encurtar. Então acho que o Yago Shmuradov tem capacidade aí para encurtar e botar a mão dura na cara do Powell. Fechou? Eu iria com a vitória do Yago Shmuradov, nem que seja meia unidade. Rapaziada, vamos fazer um resumão geral aqui, ó. Deixou o seu like, se inscreveu? Grupo VIP, grupo gratuito, links e melhores informações estão na descrição, tá? Não esquece de seguir a gente no Instagram, @OFabãoTipster, mesmo usuário aqui do YouTube. Lembrando, eu perdi a minha conta, tá, rapaziada? Então eu estou com uma nova conta, com menos seguidores, começando ela do zero. Então, pô, vou pedir muito pra você me dar essa moral de me seguir lá, @OFabãoTipster no Insta. Todas as melhores informações dessa luta, de card, como operar, você consegue fazer na BattleBet. Inclusive o nosso porradão do card já está pronto, tá na descrição ou no primeiro comentário do vídeo, através da Bateu, tá? Não esquece de criar sua conta ou pegar o porradão do card. E é isso, rapaziada. Vamos agora para a luta principal. Bryan Battle contra Dalton Rosta. É uma luta que eu considero um casamento difícil para o Dalton Rosta. Por que eu acho que é difícil? Primeiro, momento de carreira dele. Segundo, o jogo em si do casamento, tá? O Dalton Rosta, ele vem de 2 nocautes sofridos. Ele tomou um chute na cabeça contra o Fabian Edwards, né, um head kick, em agosto de 2025. E ele foi nocauteado pelo Impa Sanganay no primeiro round, em março desse ano. Então ele vem de 2 nocautes acumulados. Então o queixo já está mais avariado, a absorção de golpes mais reduzida. O Bryan Battle, ele é um cara que, né, é um ex-UFC, mas eu destaco, é um cara que tinha muito mais pano na manga para dar no UFC. O problema dele é que ele não estava batendo peso, estava dando umas declarações malucas, tá? No UFC da França, por exemplo. E aí, cara, ele foi dispensado do UFC com 7 vitórias em 8 lutas. Então, assim, é um cara que não saiu do UFC por resultados ruins. Desde que ele saiu do UFC, ele lutou algumas lutas ali de boxe e tal. Ele estreia contra o Johnny Eblen, perde. Mas assim, galera, eu preciso falar. O Johnny Eblen e o Usman Nurmagomedov são 2 caras que estão fora do UFC, mas pertencem ao alto nível. Perder pro Johnny Eblen não é demérito, tá? Na minha leitura, pelo menos. Então ele enfrenta o Dalton Rosta e assim, eu acho que é um casamento que beneficia o Bryan Battle. Eu acho que é importante, inclusive para a PFL, né? Que agora entrou em fusão com o MVP, que o Bryan Battle ganhe, porque é um cara que é do alto nível e que é importante você ter no plantel e ter ele ganhando, né, em alguma medida aí, pra, sei lá, promover a luta e tudo mais.
Então ele é um cara que tem 1,96 m, a envergadura dele é muito boa, fisicamente ele é muito bom. E eu acho que o Dalton Rosta, meu irmão, ele vai ter que tentar encurtar essa luta. Muito difícil trocar. Eu iria com a vitória do Brown Battle. Como eu disse, ele é um cara que ele saiu do UFC por mau comportamento, indisciplina, mas não por maus resultados. Então eu realmente iria com a vitória do Brown Battle aqui, beleza? Acho que o Dalton Rosta vem de 2 nocautes sofridos. Trocação dele vai ser difícil contra o Brown Battle, que tem envergadura maior. Então eu iria com a vitória do Brown Battle aqui, fechou? E é isso, rapaziada. Esse foi o nosso vídeo de análise. Tamo junto, forte abraço, valeu!